um verãozão, é? Está calor, mas acho que já vem frio outra vez. Ah, é? Como é que está sendo esse outono aí para vocês? Está o verão, quer dizer, ainda não entramos no verão, não é? Mas estamos Não. quase. Está a ser caótico. Vem frio, vem calor, vem frio, vem calor, vem frio, vem calor. Nem sei como é que as árvores, coitadinhas das árvores, como é que elas se safam no meio disto Pois tudo. é. Aqui também estava assim. Está assim. Agora está uma pequena onda de frio. Pois. Mas já não é mais aquele movimento, né? Inverno era inverno, alguns dias de calor no inverno. Não, agora é um dia pelo outro, que nem a gente. Um dia pelo outro. Cada dia a gente vai ter que encarar uma nova estação. Mesmo porque os nossos ouvintes, os nossos espectadores, a nossa audiência pode estar escutando isso em 2050, num arquivo morto de alguma rede. E aí é isso, né? Como é que a gente não consegue se desvincular do tempo, do clima? Porque é tudo uma coisa só, isso nos afeta. É verdade. Nos afeta demais. É verdade. Parece que nós sempre adivinhamos uma com a outra, quase sem conversarmos, o que é que vamos trazer para estes encontros. Então, eu hoje pensei numa série de coisas para trazer. Peraí que tem novidade. Vou soltar a nossa vinheta. Aí a gente conversa de verdade. Então vá. Então, ontem fiquei viajando. Gente, a gente já está no 5º episódio, mas agora que a gente está começando a preparar a publicação desses episódios. E aí, ontem comecei a viajar. Fui lá no seu Instagram, peguei. Aí me deu a ideia. Eu vou pegar uma foto do Instagram dela e uma do meu. Uma dela e do meu. Com a mesma temática. Que lindo, que lindo. E aí, essa música, eu ainda não sei, sabe, se é ela, porque é muito difícil a gente... Essa música aqui, olha, vou colocar, não sei se dá para ouvir. Sim, dá. Ainda não sei. Será que tem lugar para gente regular? Não tem. Mas eu ainda não sei que música é essa, porque a gente tem que ir lá na biblioteca de músicas sem direitos autorais e escolher uma para a gente não ser cancelado. E aí, eu estava assim com aquela energia de fazer, não estava com a energia de ficar elaborando e tal. E aí, se você a qualquer hora dessa encontrar uma música, você passa pra gente. Então, é assim. Agora vai ter uma thumb, uma capa. A arte manual que tiver na capa vai para o fundo também do nosso vídeo, para quem está vendo pelo vídeo. E para quem está escutando, é essa confusão toda. Outra coisa que eu fiz na edição também foi pegar o comecinho da nossa conversa antes da vinheta e deixar em preto e branco. Porque aquela chegadinha, sabe? Enfim, estou criando um jeito aí. Muito bem, então, gente querida, alegria do encontro, estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje com a minha queridíssima Dulcineia Pinto, direto de Portugal. O que você vai nos trazer hoje? Como você está, Dulcineia? Então, hoje preparei uma série de coisas para trazer, assim de um modo muito caótico. Assim que eu gosto. E acho que vais gostar também, e também pensado um pouco para
para ti, para falares de tudo aquilo que tu conheces. E em relação a mim, cá vou andando, porque nós temos que ir caminhando ou navegando, não é? E então... Olha só, gente, eu também estou fazendo, ainda não comecei a publicar, mas também já estou elaborando o nosso site. Eu ia te pedir também, Dulcineia, para a nossa divulgação no Instagram, para você refazer as fotos que você fez. Não precisa refazer tudo, escolher algumas e tirar fotos quadradas. Fotos quadradas são os padrões lá no Instagram. E das quadradas a gente faz os retangulares, tanto as verticais quanto as horizontais. Então, se você, a partir de agora, puder fazer fotos quadradas para nós, eu já aproveito para tudo. Muito bem. Então é isso. Vamos lá, então? Vamos. Então, outra coisa. Olha só, gente, no quinto episódio, a gente já está chegando na Terra. E aí... outra coisa é a questão do áudio. A gente vai ter que organizar, porque lá, quando eu estava editando o nosso primeiro episódio, eu notei uma diferença muito grande entre a minha voz, que eu já falo mais alto, e a sua. E porque eu tenho não dá para ver aqui, mas aqui em cima tem um microfone profissional. Então, você não precisa comprar um microfone profissional, mas a gente vai ter que testar se é com fone, se é sem fone, como que a sua voz fica mais forte, se você tem como ampliar o seu volume aí do seu lado, essas coisas. Então, queres experimentar hoje sem fone? Que eu costumo usar os fones. Queres experimentar hoje? Vamos tentar sem fone, gente. Okay. Vocês que estão aí, tenham paciência. Eu não vou editar nada dessa nossa tagarelice, não. Já foi a vinheta, agora é assim. Quem quiser participar dos bastidores, participa. Quem não quiser, vai, põe aí o vídeo. Fala um pouquinho, Dulcineia, para a gente ver. Então, pronto. Já estou sem fone, vamos ver. E eu também tenho um micro profissional, tenho que o ir buscar. Você tem? Tenho. Então peraí, vai valer a pena. Eu vou pausar a gravação, você vai lá, instala e a gente organiza. Peraí, vai lá. Então vá. Mas a gente... ninguém viu, mas a gente organizou o áudio da Dulcineia. Vem, pessoal, quinto episódio para a gente organizar áudio. É um profissional. Por quê? Porque a gente não está no âmbito do profissionalismo, da eficiência. Esses valores não compõem a nossa proposta. A nossa proposta é o artesanal, o caseiro, aquele jeitinho, aquilo que a gente faz mais ou menos. Por quê? Porque quando a gente estabelece um patamar de eficiência e profissionalismo, a gente se afasta da alma. Porque a alma não é profissional, gente. Ela é bagunçada demais. Quem vive numa estampa profissional muito arraigada, que tudo tem que ser perfeito, eficiente, lucrativo, produtivo, acaba no íntimo se pervertendo. E aí a gente vê as mais incríveis e terríveis perversões que surgem quando a alma não pode ser quem é. Por isso, público que está aqui, vocês 2 ou 3, vamos escutar a Dulcineia para ver se o áudio dela valeu a pena. Vamos ver, Du? Vamos lá ver. Então, eu vou começar com um conto que eu escrevi. E, então, que eu escrevi num curso que eu fiz de ecomitologia. E então, eu escrevi este conto porque nós tínhamos como trabalho de casa pensar o território da floresta, pensar as árvores e a floresta. E então eu escrevi um conto nesse exercício e eu vou usá-lo como início da nossa conversa e do nosso tema. Lembrando que os nossos idiomas são diferentes, por isso você tem que falar não muito rápido, tá bem? Leia com bastante tolerância por nós, que falamos outro idioma. Tá bom.
Venham, eu ajudo-vos a conquistar-nos. Não temos salvação. Digo para os destruidores dos mundos. Cortamos as nossas árvores, silenciamos as nossas florestas, matamos os nossos animais. E na nossa soberba julgamos que elas não eram nossas. Não eram da nossa responsabilidade. Nada lhes devíamos. Por cada árvore cortada, por cada silêncio, clamo por vós, ó destruidores dos mundos. Na minha profunda tristeza, no fundo da minha alma, chamo-vos. Fizemos por merecer o fim, mas este tarda a chegar. Quando penso nas árvores, vejo sempre o ser que nelas habita. O ser especial que escolheu viver sempre no mesmo lugar, que vê o sol nascer e pôr-se, invariavelmente, da mesma forma. Vem o vento, abana os seus ramos. Vem a chuva, ensopa o seu terreno. Vem o sol, seca a terra, o ar e o seu tronco. Não pode fugir. Quando chega ao incêndio lá longe e ouve o crepitar das suas companheiras, sabe que o fim está próximo, mas nada pode fazer. Quando ouve os passos dos homens que trazem nas suas mãos machados para a cortarem, nada pode dizer. Inerte e paralisada, vê a morte e só lhe resta aceitá-la. É o olho de Ra, o ser que tudo vê. Da sua copa vê o céu e os pássaros. As suas raízes sentem a umidade e os vermes. Mas a sua sabedoria fica guardada para si, em silêncio. Guarda os segredos dos homens e dos animais, a inconstância das chuvas e o fulgor da luz. Quando finalmente os destruidores dos mundos se decidiram vingá-las, fazer justiça, acabar com os homens, com esses animais errantes e aparentemente frágeis, elas quebraram o silêncio. Falaram aos destruidores dos mundos sobre as crianças que atenciosamente as regaram nos dias de mais calor, das mulheres que colheram os seus frutos e lhes sorriram agradecidas, dos homens que as varejavam com cuidado para não quebrarem os seus ramos, das gentes que de balda em balda apagaram os incêndios, das festas e dos cânticos na altura das vindimas, dos lamentos, dos funerais e de como os seus troncos foram a última morada daqueles seres errantes. De como eram cortadas e mutiladas, havendo sempre uma justificação. As casas, os barcos, as pontes, o aquecimento. Pobres seres errantes que sem raízes tinham de procurar comida, vasculhando cheias de frio e fome. Os destruidores dos mundos ouviram perplexos todas as razões apontadas pelas árvores para pouparem os seres errantes. Sabeis que eles não vão deixar de vos cortar? Não importa, disseram. Os seus risos e os seus lamentos são as histórias que guardamos. Ufa! Foi um bocadinho comprido. Nossa, foi demais! Olha só, tem um barulhinho aí, não é? Tem. Não tem problema. Porque assim, chegou o verão e o meu prédio adora obras. Então aparece sempre alguém a fazer obras. O texto vai estar no nosso site. Sim. Mas eu vou te pedir a gentileza, se puder, de também publicá-lo no nosso blog, no blog Ativista. Pode e ser. Aí, porque eu acho que compõe demais com o blog e com esse momento em que estamos vivendo, não é, Dulcineia? Sim, sim. Sim. Às vezes eu me sinto essas árvores, sabe? Imóveis, vendo a destruição. Enfim. Então,
pensei neste conto e pensei e isto eu creio que tu poderás falar muito mais do que eu, sobre o conceito de desterritorialização de Deleuze e Guattari. Porque, enquanto eu estava a fazer aquele trabalho do Tupinambá, eu dei de frente com este conceito. E eu não conhecia assim tão bem. Aliás, não conhecia sequer, não é? E depois tive que estudar e, e acho que está muito relacionado com esta questão. Como é que nós permitimos chegarmos aqui, a esta situação? Como é que nós chegamos a esta desterritorialização? E é muito interessante, porque eu fui buscar, até depois também podemos pôr no nosso acervo, fui buscar um artigo de dois investigadores brasileiros que se chama A Desterritorialização na obra de Deleuze e Guattari. E é muito interessante o que eles apresentam, porque eles apresentam, digamos assim, uma explicação, não é? Para quem não conhece bem a obra de Deleuze e Guattari, então fica a conhecer pelo menos o conceito dentro da geografia e dentro daquilo que é mais ou menos o território, mas também dando a ideia exatamente de que a desterritorialização é também corpórea, pessoal, não é? E, portanto, quando eu olho para todo o mal que nós estamos a fazer, todo o mal que nós estamos a fazer ao planeta, não é? Fruto, quando eu li este artigo, percebi, está bem, pois claro, isto é fruto da forte desterritorialização que os Estados-nação promoveram. Eu não. Chegou aqui a cachorrinha. Ela abre a porta e entra. Olha só, eu vou ter que trazer a desterritorialização, na minha perspectiva, que é a perspectiva da produção de singularidade, da produção de subjetividade, ela é um advento positivo. Ela não é uma desertificação. Uhum. Uma desertificação, não sei se nem dá para falar ela assim. É um movimento de fuga que permite uma construção. Ela é como se sair da comodidade, sair do seu lugar de conforto. Uhum. Eu nem sei se hoje em dia eu usaria novamente, porque toda a minha arquitetura de pesquisa é para uma desterritorialização, para criar territórios novos, uma reterritorialização. São os trava-línguas de Deleuze e Guattari. Mas por quê? Imagina-se que aquele para quem os nossos autores estão escrevendo, para um mundo pós-guerra, para um mundo arraigado aos valores capitalísticos do conforto, do lazer, para uma burguesia, para usar uma palavra antiga, não é? E eles estão provocando esses inconscientes a se desterritorializar, a sair dessas caixinhas da subjetividade e buscar outros afetos, outros lugares de potência. É nesse lugar. Já o seu conto e a realidade em que nós vivemos é um outro lugar. Nós não estamos saindo de um lugar de conforto burguês. Nós estamos sendo desterritorializadas por uma força exatamente que quer nos submeter ao mundo que não serve a viver. Dá para entender a diferença? Sim, é muito interessante. Claro, eu sabia que tu ias trazer informação e que ias trazer toda esta
toda esta informação. Porque quando eu li pela primeira vez o termo, li naquele trabalho do Tupinambá, como já falamos aqui, e eu pensei, bem, isto não deve ser bem a questão da expropriação. Mas as pessoas, o problema destes conceitos é que começam a ser usados por vários investigadores de modo muito diferente. Então, quando começaram a ser, o termo desterritorialização começou a ser usado no âmbito da geografia e da história, tem mesmo um caráter negativo. Não é? Um caráter diferente, por quê? Porque esses lugares geográficos e históricos querem preservar o território. É muito diferente daquilo que Deleuze e Guattari estavam fazendo. Eles tinham pessoas do status quo, donas do território, que eles estavam instigando a se desterritorializar, a sair dos espaços de conforto, Não. E esses autores, acredito, não os li, mas eles estão defendendo os territórios que os algozes querem tomar. Então, a desterritorialização negativa, digamos assim, construindo um conceito em cima do conceito, seria aquela que não é feita pelo ser por si mesmo, para sair de seus confortos, para se colocar em movimentos de vida. Mas aqueles em que o algoz, seja ele qual for, o Estado, o capital, seja o que for, ou sempre andam juntos, não é? Mas as esferas de poder, os algozes, querem tirar os povos de seus territórios, os seres de seus territórios. E às vezes não é um povo inteiro, às vezes é uma pessoa que mora numa casinha onde o poder econômico, social, quer aquele espaço para construir, por exemplo, uma torre de 30 andares. Então, essa desterritorialização negativa, ela é muito, muito, muito diferente do conceito de Deleuze e Guattari trouxeram em Mil Platôs. Porque o que eles trouxeram em Mil Platôs era uma pancada nos modos de subjetivação capitalísticas. Então, essa desterritorialização, ela seria necessária para aquele público. Agora, olha só como a vida vai dando voltas e os conceitos a gente vai trabalhando com eles. E aí, anos depois de eu estudar muito Deleuze e Guattari, eu conheci um outro léxico baseado num autor que até eu já circulei com ele, mas não estava muito na minha mira, que é o José Ângelo Gaiarsa, que é um psicanalista da imanência, digamos assim. Ele não tem uma psicanálise tradicional, ele tem outros modos de pensar a psicanálise. E aí, nesse lugar, porque olha só, Deleuze e Guattari estão trazendo a desterritorialização como sair daquele lugar que te deixa confortável. E a luta? Acordar para cuspir, sai desse lugar que você está, pressupondo, claro, o público para o qual eles estavam se dirigindo, que era o público francês da década de 80, 90, auge do neoliberalismo. Auge do neoliberalismo. Implantação, quem que estava lá? Thatcher e Reagan. Implantação de um modo de vida que está nos sufocando até hoje. Então, sair desse conforto era iminente, na perspectiva desses dois autores. No entanto, esse outro grupo, baseado em José Ângelo Gaiarsa, um psicanalista brasileiro, já decolonial, já trazendo... Nem tinha esse termo naquela época. Trouxe o conforto como um lugar com força. Olha que diferente. Para o europeu, aquele conforto era um lugar de antivida.
E para nós, seres da colônia, seres oprimidos, para nós encontrar um lugar de conforto é um lugar com força. E aí eu fiquei pensando muito nisso, nessas minhas referências. Como que... E aí eu também olhei para mim mesma e falei assim, o que me dá força? Foi muito importante para mim. Qual o lugar onde eu fico confortável? Que lugar? O que eu faço que me deixa confortável? Eu não vou relevar esse lugar. Eu vou me segurar nesse lugar, porque ele vai me dar força para ser quem é. Compreende? As mesmas palavras, as mesmas vontades, mas em situações diferentes, com públicos diferentes, até mesmo na biografia de cada povo, de cada pessoa. Pode ter um momento na minha vida em que eu estou confortável com o que eu estou fazendo, não vou mexer, mas não estou sendo eu mesma. Então, eu vou precisar sair do meu território de conforto. E posso ter um momento na minha vida, como é o caso agora, onde o meu conforto está aumentando a minha potência de vida. Por isso que eu acho que a gente não deve pegar as palavras, os conceitos e usá-las em si mesmo. A gente deve adequá-las. Perdão. A gente deve atualizá-las ao nosso momento presente. E os autores, claro, são grandes aliados. Muito bem, falei demais, mas é que esse assunto é interessante para mim, né, gente? Falaste muito bem, foi ótimo para mim também para perceber, e é mesmo isso que tu falaste, não é? Que este autor que traz neste artigo relaciona mesmo a desterritorialização com o capitalismo, com o Estado-nação, até diz, não é? O Estado e o capital irão impor um intenso processo de desterritorialização das sociedades pré-capitalistas. E, portanto, ele traz já esta composição da desterritorialização como este processo, como este grande movimento. Só que é muito interessante que ele também vai buscar essa... E é aí que, claro, quando nós, como eu, não conheço ainda os autores originais e até o contexto, o lugar de fala deles, não é? Depois, claro, torna-se mais difícil perceber o que é que está a ser dito, não é? Porque também se fala nesta questão, como é que era? Que vem logo no início do artigo, que é uma transcrição de uma entrevista do Deleuze, em que ele dizia assim: construímos um conceito de que gosto muito, o de desterritorialização. Precisamos às vezes inventar uma palavra bárbara para dar conta de uma noção com pretensão nova. A noção com pretensão nova é que não há território sem um vetor de saída do território. E não há saída do território, ou seja, desterritorialização, sem ao mesmo tempo um esforço para se reterritorializar em outra parte. E isto só pode ser pessoal, não é? É a entrevista de Deleuze para Parnay. Não é demais? É demais. Tenho que ver essa entrevista. Ainda não vi, só li este pedaço. Olha só, eu posso te passar depois e posso pegar para o nosso público também essa citação. Uhum. Eu não sei se está em diálogos ou conversações ou no vocabulário. Eu vou pesquisar onde que está e aí a gente localiza. Até nas suas referências a gente consegue localizar. Pois é. Olha só, é interessante, porque essa territorialização, essa trava-língua demais, vamos pegar a questão geográfica e histórica. Você sai do território, é extraído do território pelas forças de poder, sejam elas do Estado ou capital, ou ambas, associadas ou não. E aí você vai se reterritorializar. De que maneira?
aí entra toda uma série de precarizações. Por quê? Se a gente pensar no mundo, na transição do mundo da era feudal para a industrial, houve uma desterritorialização imensa, com os cercamentos, a terra começou a ser cada vez mais apropriada, ou as pessoas tiveram que sair do campo para ir servir para a indústria, mas na indústria, o território, antes ele tinha uma casa no campo, onde ele tinha espaço, plantava sua comida, precariamente ou não, mas plantava alguma coisa, tinha um bicho ou dois, um porco, ou uma vaca, alguma coisa ele tinha espaço para andar, ele tinha céu para ver. E aí foi lá para a cidade, para uns cubículos abarrotados de gente, para uma cidade sem céu, né? Estou pensando numa Inglaterra da era da Revolução Industrial. Então, a gente pode pensar que quando a territorialização, a desterritorialização é forçada, você reterritorializa negativamente também. Porque se a gente for pensar na história, nos indígenas, nos povos originários, que territórios outros eles conquistaram? Sempre territórios precários. Agora mesmo, as pessoas estão tendo que sair de suas casas, de seus apartamentos, classe média, de seu carro, de sua academia, de seu shopping, para ir para tendas. Compreende? Tendas. Enfim, porque a gente sempre pensa que essas pessoas que estão nas tendas viviam nas favelas. Não! Elas eram como você ou eu. Elas tinham suas coisas. Elas tinham sua vida. E foram desterritorializadas para ser usurpadas. Então, é um pouco isso. É diferente. É diferente daquilo que a gente, por nós mesmos, pelo esforço, porque na nossa biografia, muitas vezes, nós nos esforçamos por nos desterritorializar. E quando a gente se esforça para sair de um emprego ruim, para sair de um casamento opressor, para sair de uma relação de manipulação, uma relação abusiva, seja ela com a família, seja ela com amigos, qualquer esforço de desterritorializar para sair de uma cidade que você não gosta, qualquer um desses movimentos de desterritorialização, quando a gente produz esse passo em nossa vida e nos reterritorializamos, vou ter que escrever, normalmente é positivo. Compreende a diferença? É imensa. É muito interessante essa diferença que colocas, porque quando estavas a começar a falar, lembrei-me da outra coisa que quero trazer e que está relacionada, ainda que, lá está, de uma forma que vamos ver como é que a gente consegue aqui trazer. Então, eu não sei se tu conheces este livro, A Alma Perdida, da Olga Tokarczuk. Ok, A Alma Perdida. Não conheço. Então, ela ganhou o Prémio Nobel, a Olga. E ela depois escreveu este livro, que é um livro supostamente infantil, porque ele é um conto muito pequeno, e depois tem muitas ilustrações. É lindo, lindo, porque as ilustrações são lindas. Ai, que beleza! Vai estar tudo no nosso site, viu, gente? Então, as ilustrações são lindas. E eu queria trazer aqui um pouco. Vale muito a pena ter este livro para podermos olhar as ilustrações com muita atenção, porque as ilustrações são da Joana Concejo. Penso que será uma espanhola ou talvez da América do Sul, não faço ideia, agora não tenho a certeza. Qual a nacionalidade da Olga?
A Olga ela é da Europa de Leste e agora não me recordo se é russa, se é de outro país. Aula perdida. Aula perdida. Vamos colocar isso na nossa lista de biblioteca. Eu já li da Olga e eu li o livro. Que lembras-te que quando eu estava a ler esse livro, a Andreia Cordeiro também estava a ler, que era como é que era? Era qualquer coisa nos ossos dos mortos. Lembras-te? E eu estava a ler esse livro. E depois desse livro... É um livro que é de uma velhinha que mora na floresta? Exatamente, é o livro da velhinha. Eu não li, mas eu soube de tudo, não vou contar. É um livro fabuloso. É genial, é a mesma autora? É, a mesma autora. Na caminhada, minha companheira de caminhada me contou tudo sobre isso. Eu falei, eu não vou ler, tem milhões de coisas para ler profissionalmente, filosoficamente, eu não vou ler, me conta. E ela me contou tintim por tintim a história. Vale muito a pena. Gente, esse livro também, que a gente não lembra o título agora, vai estar no nosso site, tá bem? Também lá vai pôr. E aconselho demais a leitura, porque dá um bom caldo. Mas continua. Então, e neste livro, que se chama A Alma Perdida, o conto é muito pequeno e tem muitas imagens. Então, eu vou ler 2 parágrafos. Vou ler 2 parágrafos que contam mais ou menos o conto e depois vamos pensar sobre ele. Então, ele diz assim: era uma vez um homem que trabalhava muito e depressa e que há bastante tempo deixara a sua alma algures longe de si. Sem alma, vivia até muito bem. Dormia, comia, trabalhava, conduzia o automóvel e até jogava ténis. Às vezes, porém, tinha a impressão de que em seu redor tudo era plano. Parecia-lhe que se deslocava sobre uma folha lisa de papel de um caderno de matemática. Folha essa, toda ela coberta de quadrados iguaizinhos. E ele vai ao médico. Porque ele estava preocupado. E então a médica diz-lhe assim: se alguém pudesse olhar para nós lá do alto, veria que o mundo está repleto de pessoas que correm apressadas, transpiradas e muito cansadas, e que atrás delas correm atrasadas as suas almas perdidas, incapazes de acompanhar o passo dos donos. Daqui resulta uma grande confusão. As almas perdem a cabeça e as pessoas deixam de ter coração. As almas sabem que perderam o dono, mas as pessoas frequentemente não se dão conta de que perderam a alma. É disso que estamos falando. Não é? Então, isto até parece tudo combinado, mas vamos deixar bem claro que a gente nunca combina nada. Impressionante, é isso. Então, o que é que a médica lhe diz? Que ele tinha, como a velocidade da alma e do corpo dele, não estavam conjugadas, ele ia ter que esperar pela alma dele, num sítio, parado, para sempre, até a alma chegar. É o que a gente começou esse encontro falando. A gente não é profissional, a gente não é eficiente, porque a alma, ela é lerda. A alma é lenta. A alma, ela quer outros afetos. A alma, às vezes, precisa se desterritorializar. Às vezes, precisa ficar confortável no território. A questão é como que a gente sabe o que a alma quer. E todo o aparelho, a máquina, tudo que a gente conhece, quer nos afastar, quer nos colocar nesse papel quadriculado, para que a gente não encontre com a alma. Por isso, a necessidade de nós criarmos corpos vibráteis, como fala Sueli Ronick, membros sensórios, como diz
Rudolf Steiner, que são sensibilidades que nos permite perceber a nós mesmos nos nossos lugares de sensibilidade. E mais, porque a gente confunde muito, sabe? Sensibilidade com emocionalidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A sensibilidade, ela é perceptível. Ela percebe a si, percebe o mundo, percebe o tempo, percebe a história, percebe as forças que constituem os mundos. Enfim, perceber é diferente de emocionar-se. Claro, emocionar-se é legal, mas não é disso que a gente está falando. E todo dispositivo que a gente tem no mundo, nesse mundo subjetivado pelo capitalismo, são dispositivos de dessensibilização. Nós já falamos disso aqui, de dessensibilização. Porque quando você se sensibiliza, porque às vezes o emocionar é também anestesia. Então você se emociona e acha que já resolveu. Não, quando você se sensibiliza, você se sensibiliza para transformar a situação, para viver o momento, para agir, e não apenas para curtir, digamos assim, não é? Curtir também, mas não só. Enfim, eu acho que a gente está falando hoje, por incrível que pareça, no mesmo assunto. Então, olha, vou mostrar, a alma lá chega e ele fica à espera. Ele vai para uma aldeia viver e fica à espera que ela chegue. E ela vai demorar a chegar. Então vou mostrar como é que ele estava e como é que ela estava quando chegaram e quando se encontraram. Vou colocar aqui grande. Ah, não é possível. Ah, que coisa. Né? Estás a ver, né? Então, e mostra para nós. A criança é a que estava à espera ou a que chegou? Era a que chegou. A criança era a alma, né? E este era o corpo que estava à espera. Gente, vou ter que contar um caso. Vou ser obrigada a contar. Um caso que aconteceu comigo há exatos 33 anos. Eu era uma executiva das emissoras de televisão. Eu era uma pessoa de taie. Viajava o país a fazer treinamento para executivos. Era o ano de 1991. Minha massagista, eu era típica, massagista e etc. A minha massagista, e não era uma massagista de massagem holística, massagista estética. Ela disse para mim assim, olha, eu tenho uma cliente, disse ela, que foi num spa ótimo. Vou te passar o número. Naquele tempo não tinha internet. Naquele tempo mal tinha telefone. No Brasil, um telefonema era caríssimo. Enfim, fiz os contatos. No dia 5 de agosto de 1991, lá fui eu para o spa. Peguei um voo, eu estava em Curitiba, morava em São Paulo à época. Peguei um voo para Guarulhos, São Paulo, e de lá um radiotáxi para o spa, direto. Vinha eu de taieira, azul marinho, salto, mala de rodinha. Chego lá, de repente, era um lugar completamente diferente. Nazaré Paulista, um lugar que mudou, que me desterritorializou, que mudou meu jeito de ser. Enfim, a história é longa, mas eu vou abreviar para o momento desse livro. Na primeira noite, do dia 5 para o dia 6, eu tive um sonho.
A porteira de Nazaré era uma porteira verde, dessas de madeira, com aquelas travas assim, grandes. Uma porteira convencional de fazenda. Estava eu nessa porteira no meu sonho. Gente, eu lembro do sonho como se fosse agora, assim, pego na mão. Do lado de fora da porteira, fora do território de Nazaré, digamos assim, tinha eu mesma, com 54 anos, uma senhora, certo? Na época eu tinha 29, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Já era uma senhora, 54 anos. Agora eu já sou bem mais velha. E do lado de dentro, eu mesma, uma menina de 7 anos. Eu me sentia a menina. Eu subi na porteira, assim, com os 2 pés, segurei e falei para mim mesmo: oi. Aconteceu comigo. E dali em diante, minha vida mudou completamente. Em um ano, eu era outra pessoa. Trabalhava com danças circulares, trabalhava com vivências para encontros da alma, enfim. Eu estou falando, essas coisas acontecem, aconteceu comigo. Ai, enfim, pronto, gostaste da alma perdida? Ela depois chegou. Chegou atrasada, mas chegou. Chegou. A gente tem muito desvio no mundo. A vida é assim, não é? A gente pega uns atalhos que não levam a lugar nenhum, a gente desvia um tanto, mas eu acho que com o tempo, sabe, com a insistência, a gente encontra essa alma perdida. Oxalá! Cada um de vocês que estão aqui conosco hoje também encontre essa alma perdida. Dulcineia Pinto, muito obrigada. Suas últimas palavras, por favor. Muito obrigada a todos que nos ouviram e a ti que estás sempre pronta para responder às minhas interpelações e a tudo isto que eu trago, às vezes de uma forma que nem eu sei. Mas como você viu, eu tenho sempre um caos para contar. Adorei o livro. Olha só, muito obrigada, viu? Agora a gente também tem vinheta de encerramento. Fica aí, assiste a vinheta até o final. Gente, obrigada. Até o próximo episódio. Sigamos juntos, pois assim somos mais fortes.